Olá, criptomaníacos! Estou aqui semi-embriagado no centro de Portugal, esse lugar maravilhoso, de frente para um castelo, enquanto o nosso Bitcoin está ultrapassando os 70k e provavelmente rompendo 70.500 dólares no fechamento diário. Valor que eu informei para vocês no vídeo passado como valor que geraria um pump, que geraria um rápido aumento de preço no Bitcoin. Dá uma olhadinha aí. O preço nunca ultrapassa essa linha amarela posicionada em 70.500 dólares. Inclusive hoje não consegue fechar o dia acima de 70.500 dólares, né? Bate, recua, bate, recua, bate, recua. Então esse é um ponto interessante da gente observar. Por quê? Se eventualmente algum dia fechar acima de 70.500, ele vai romper a resistência, dando uma indicação de recuperação e potencial subida de preço no curto prazo. Dá uma desafogada, se liquida algumas pessoas que estavam shortando, que estavam apostando na queda, isso gera um short squeeze, né, um potencial short squeeze, que vai fazer o preço aí subir 3, 4, 5 mil dólares na sequência. Por isso eu tô aqui com o dedinho nervoso, louco para comprar na Quant Fury. Fechou um dia acima de 70.500, provavelmente eu vou dar uma leve alavancadinha aqui na Quant Fury. Como vocês puderam ver, eu informei inclusive como fazer e onde fazer. Eu falei, vai lá na Quant Fury que você não paga a taxa e faz uma alavancagenzinha bem pequenininha, porque isso vai ser suficiente para você multiplicar os seus ganhos. E deu certo. Estamos vendo aqui no gráfico o momento exato do rompimento dos 70.500 dólares. Né? Esta linha branca aqui, ela marca a resistência deste fundo do poço, da lateralização do fundo do poço do Bitcoin, e a seta verde mostra o movimento de alta e o rompimento da linha branca, gerando o pump que estamos observando. E você pode ficar todo empolgadinho, mas eu preciso alertar vocês de que em outro evento de guerra, mais precisamente guerra Rússia-Ucrânia, também tivemos esse pump. Foi um belo pump, vou mostrar mais à frente do vídeo para vocês, mas o que veio na sequência, foi complicado. Muito complicado. E vamos também falar sobre isso no vídeo de hoje, que eu espero pelo menos seu like. Hoje tem que deixar o like. Eu não deixei o like. Hoje tem que deixar o like. Porque um belo acerto, mostrando para vocês como a análise técnica funciona, como o rompimento gera um pump, acontece o short squeeze, a gente consegue ali destruir os vendidos, né? Quem apostava na venda, e o preço ele sobe na vertical. Tudo análise técnica, conto com o seu like, com a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito no canal Criptomaníacos. Esse pump dá uma desconfigurada nesse padrão de bandeiras de baixa em sequência. Essas quedas de preço que estamos vendo, né? Então o preço rompe por baixo, desaba. Aí ele rompe por baixo da bandeira, desaba. Aí entra numa outra formação que poderia ser uma nova bandeira de baixa, mas não. Ele rompe por cima, desconfigurando, portanto, esse movimento baixista, esse movimento aqui pessimista para o preço do BTC, o que é muito interessante. Isso reforça no gráfico mensal aquela tendência histórica de, neste triângulo, a gente encontrar um fundo aqui e voltar a subir para testar a média de 10, a linha vermelha, que acontece todo o ciclo, né? Então, olha, encontra um fundo, aí vem uma vela verde crescente até encontrar a linha vermelha. Aqui a mesma coisa, né? Encontra o fundo, velas verdes até encontrar a média de 10, que no caso agora, neste momento, está posicionada, como eu falei no vídeo passado, em 95 mil dólares. Será que o preço vai subir direto até 95 mil dólares? Ainda é cedo para a gente saber, mas como eu disse, essa alta de preço reforça essa tendência gráfica, essa possibilidade do preço recuperar, ter encontrado o seu fundo e começar a sua recuperação a partir de agora. Assim como reforça aquela teoria que muitos torceram o nariz de que o Bitcoin não segue ciclo de 4 anos. Ele segue o ciclo econômico, o indicador ISM, que eu também mostrei no vídeo passado, né? Falei para vocês que finalmente ele ficou acima de 50, 2 meses seguidos. Estão vendo aqui embaixo, né? Quanto tempo, quantos meses ele está abaixo de 50 e agora finalmente ele se posiciona acima desse marcador, que é o marcador que sempre gerou
bull runs. Então vocês estão vendo aqui que toda vez que ele estava abaixo desse marcador, nós estávamos em bear market, né? Ou caindo ou lateralizando, e quando volta para cima de 50, inicia-se a fase mais forte dos bull markets. Então, bull market de verdade só existiu com o ISM acima de 50. O que configuraria, portanto, que todo esse período de bull market que a gente passou desde 2023 não foi um bull market mesmo, foi um quase bull market, foi um bull market fake, um sabor bull market. Porque vocês estão vendo aqui que o ISM, né, o ciclo econômico a economia estava em frangalhos, e aqui em cima não subiu quase nada, né? É quase, afastando o gráfico, é quase uma lateralização de preço. Uma coisa fraca, que porcaria, não tivemos nem out-season, não tivemos temporada de altcoins por causa disso. Mas agora o ISM volta a ficar acima de 50, o que é expansão econômica, e adivinha? Desde então, o preço do Bitcoin, só sobe. Então reforça também essa teoria. Mas isso começou agora. Não dá ainda para cravar que isso vai acontecer. O que está chamando a atenção agora é essa súbita valorização do Bitcoin a partir do início da guerra lá com o Irã. Começa uma guerra, começa um evento que é caótico, que gera medo, que gera pânico, geralmente associado a quedas de preço, e mais uma vez o Bitcoin dispara de preço. Por que eu digo mais uma vez? Porque aconteceu o mesmo movimento em 2022. Né? Está acontecendo agora em fevereiro de 2026, fevereiro para março, e aconteceu em fevereiro de 2022 com o início da guerra Rússia-Ucrânia. O Bitcoin valorizou e valorizou muito, de forma vertical, como estamos vendo aqui. E é aqui que o seu gerente de banco não vai saber te explicar. É aqui que o seu tio do mercado tradicional não vai saber te explicar. Como que o Bitcoin sobe em eventos como esse? Mas eu faço questão de te explicar. Guerras servem para queimar dinheiro. Nada é mais caro do que guerras. E você percebeu que a gente não passa 5 anos sem ter alguma guerra ou alguma crise? A cada 5 anos tem alguma coisa que é uma desculpa para queimarem dinheiro. Uma desculpa para os governos imprimirem dinheiro. Precisamos agora da colaboração de todos, porque tem uma pandemia, porque tem uma guerra acontecendo, então precisamos da sua colaboração. Vamos imprimir dinheiro aqui, você vai pagar, obviamente, com inflação, com impostos, para que o coletivo ganhe com isso. Então para pensar. No fundo, o que esses eventos fazem é uma limpeza. Eles limpam o dinheiro dos mais pobres. Aqueles que estavam progredindo, aqueles que estavam crescendo e começando a ameaçar a elite, quem está no topo, e portanto se tornando uma ameaça, eles são derrubados a cada 5, 10 anos com alguma crise global, alguma guerra que gera essa impressão de dinheiro, inflação alta, transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos, jogando essa galera para baixo. Porque os ricos ou recebem esse novo dinheiro impresso em primeira mão, né, que estão lá junto dos bancos, junto dos políticos e recebem primeiro o dinheiro antes do efeito inflação chegar, ou eles têm acesso a ativos que os pobres não têm, como, por exemplo, comprar ouro, comprar ativos escassos. Daí a inflação, ela vai só para ralé, ela vai só para a classe média que estava tentando prosperar. Mas adivinhem, desde 2009 temos acesso, nós, meros mortais, temos acesso a um ativo escasso, mais escasso do que o ouro, e que nos protege justamente em momentos como esse. Esse ativo se chama Bitcoin. E é por isso que ele tende a valorizar em eventos críticos como esse. Claro, num primeiro momento, aqueles que entraram no Bitcoin não pelos seus fundamentos, e sim por especulação, correm. Mas depois, os fundamentos aparecem. Agora, o que precisamos entender é o que aconteceu após a subida de preço lá em 2022, na guerra Rússia-Ucrânia. Olhem para o gráfico. Estávamos nesse momento, tá? Fevereiro de 2022, vocês notam o preço tendo um imenso pump, uma clara recuperação de preço que na época
parecia levar o Bitcoin de volta para suas altas históricas. Está vendo aqui? 65 mil dólares, 69 mil dólares, as altas históricas de 2021. Muitas pessoas, talvez até quem está falando aqui nesse vídeo, achavam que, opa, estamos vindo para um terceiro topo, mais alto ainda, nova alta histórica, mas não. Após algum tempo, o preço, ele afundou. E não afundou pouco, não. Ele afundou muito, até encontrar o fundo do poço nos 15 mil dólares. Será que a mesma armadilha não está acontecendo nesse momento? Um pump com o início da guerra Estados Unidos-Irã, para depois puxarem nosso tapete e a queda continuar até o fundo do poço do bear market, que historicamente acontece lá para o final desse ano. Algo mais ou menos assim como vocês estão vendo aí. Ó. Isso aí foi a subida de 40% no Bitcoin após a guerra Rússia-Ucrânia e depois uma queda de 67% no preço. Né? E agora nós estamos vendo o preço do Bitcoin subindo com força, o que poderia levar o preço até a faixa dos 78 mil dólares, repetindo o movimento lá de 2022, para na sequência ele desabar para um fundo do poço terrível, lá na região de 40 ou 30 mil dólares. Qual o problema com essa análise? Ela desconsidera outros fatores que surgiram em 2022, além da guerra Rússia-Ucrânia. A guerra Rússia-Ucrânia gerou um pump do Bitcoin. Agora, o que gerou a queda não teve relação direta com a guerra Rússia-Ucrânia, e sim com eventos dentro do mercado cripto. Estou me referindo ao colapso da Terra-Luna. Então a Terra-Luna, a Luna era um dos maiores projetos da época, bombando e entrou em colapso, fazendo uma cascata de empresas falindo, de problemas sérios no mercado, e também a falência da FTX, da FTX, que era a segunda maior corretora do mercado cripto. Isso aí gerou um pânico generalizado e aquela queda final do bear market. Nós não temos esses eventos aqui. E é por isso que eu não vejo isso acontecendo nesse momento. Pode acontecer uma armadilha de subir e depois voltar a cair, e a gente permanecer lateralizando no fundo do poço até o final do ano? Eu acho que é possível, tá? Mas esse pump, ele reduz a probabilidade de vermos fundos abaixo de 60k. E eu queria fechar esse vídeo voltando a falar da importância do Bitcoin, não para ganhar dinheiro, e sim como um ativo de proteção. A gente está vendo a guerra no Irã, e olha só o que diz a matéria da Bitcoin Magazine. Iranianos estão comprando Bitcoin e retirando em massa para custódia própria em meio à guerra. Bitcoin é a fuga para a segurança. Então aqui nós vemos no gráfico, né, que a saída de Bitcoin do Irã, ou saída das exchanges iranianas, né, ela lateraliza, ela para durante o blackout que aconteceu, então não tinha como acessar a internet, retirar nada, e quando volta, olha só como a saída é na vertical, né? Eles estão tirando o dinheiro do país de forma que não seria possível com qualquer outro ativo. Você não consegue fazer isso com papel moeda, você não consegue fazer isso com ouro, mas com o Bitcoin você consegue. O Bitcoin gera uma proteção para pessoas que estão nessa situação. Nós vimos isso também na época da Venezuela e em outros conflitos, em outras regiões aí que estão com problema ao redor do mundo. Então é nessa hora que as pessoas entendem realmente para que serve o Bitcoin. O Bitcoin não é seguro porque as pessoas são boazinhas. O sistema funciona porque ser desonesto na rede do Bitcoin custa muito caro. Isso é o completo oposto do sistema tradicional, como vimos com Lehman Brothers em 2008, como vimos agora com Banco Master no Brasil. Ali ser desonesto é bom, né? O cara ganha dinheiro pra caramba, não acontece nada com ele, o governo vai lá, resgata, imprime dinheiro para resgatar grandes bancos, todo mundo que está lá no topo ganha dinheiro com isso, e quem paga a conta somos nós. Não ache que o minerador da rede do Bitcoin não gostaria de trapacear, pegar a moedinha dos outros, fazer tudo errado, não realizar a transação da forma correta. Ele adoraria. Só que a rede do Bitcoin, o sistema do Bitcoin, incentiva a honestidade. Quem age corretamente e quem verifica se os outros estão sendo honestos, seus pares estão fazendo a coisa correta, é recompensado, ganha dinheiro. Quem é desonesto, perde tudo. É um sistema que troca a burocracia pela matemática. É um sistema tão superior ao que nós temos atualmente que não é nem uma competição justa. É por isso que eu digo para vocês que o Bitcoin é inevitável. Não tem como impedir o Bitcoin. Ele é uma tecnologia muito superior ao que a gente utiliza hoje. Então ele naturalmente vai tendo mais e mais e mais adoção. É tudo teoria dos jogos.
Portanto, não seja vítima da próxima grande crise ou da próxima grande guerra. Migre para o Bitcoin. Lembrando que amanhã acontece o evento da Outside, primeira consultoria cripto do Brasil, em Florianópolis. Evento presencial que você pode fazer parte. São as últimas vagas, tá? Quem tiver interesse, o time vai entrar em contato com você. Basta entrar aqui no link da descrição e colocar seus dados que eles vão te ligar para confirmar a sua presença. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.